Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxiliem a ter insights, a termos vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rausch, rausch, alegrias. Bem, estamos estudando o livro do Pibi, né, de Paul Bruton, A Realização da Alma. Não recebi perguntas, então vamos direto ao texto, né, aos parágrafos. Estamos na página 161, terceiro parágrafo da página. Seu destino é também sua origem, mas dizer que ele nasceu do eterno Espírito desencadeia a pergunta: como pode o eterno que se localiza fora da eternidade trazê-lo à eternidade? A resposta é que ele não o leva para lá, apenas o educa para que procure e se prepare para cruzar a abertura pela qual pode escapar. Precisa ser dito que esta encontra-se no ponto em que o ego se entrega totalmente ao eu superior, né? Então, esse subtítulo desse, desse capítulo é a entrega, né? Seu destino é também sua origem, né? Então, da onde nós nos originamos é o nosso retorno, né? É o retorno à casa do Pai, né? Um bom filho a casa torna, né? Mas dizer que ele nasceu no eterno espírito desencadeia a pergunta: como pode o tempo que se localiza fora da eternidade trazê-lo para a eternidade, né? A resposta é que ele não o leva para lá, apenas o educa para que procure e se prepare para cruzar a abertura para o qual pode escapar, né, da malha do tempo, das garras do tempo e do espaço, né? Precisa ser dito que esta se encontra no ponto em que o ego se entrega totalmente ao eu superior. A entrega, né? Essa é a bendita condição, né? Entregar-se, né? E parece fácil, mas não é tão simples assim, né? A gente já falamos sobre isso, né? Então, uma das práticas também interessantes é você entregar o medo da entrega, né? Você começa entregando o medo de se entregar, né? Porque a entrega verdadeira, total, é aquela, né? Seja feita a sua vontade em qualquer situação, né? A vontade da fonte única, né? A vontade do Deus Criador, que tem um propósito para esse universo criado, né? A mãe, a grande mãe, que é a materialização desse universo, né? Que é todas as formas existentes nesse universo onde nós estamos. Essa é a entrega real, né? Que seja feita a sua vontade e que aconteça o que acontecer, é o desígnio, era aquilo que era necessário, né, dentro do propósito da sua existência naquele momento, né? Mas para o ego fazer essa entrega, né, precisa começar a falar isso, né? Eu entrego, né? Entrego dentro do propósito divino, né? Isso é o treino, né? E aí falando, e aí dizendo a entrega, entregando o medo da entrega também ao próprio eu superior, né? A sua própria essência divina, a sua alma, né? E esse é o caminho. E de entrega em entrega, né? Todo dia a gente falando, chega uma hora que o próprio ego, que é toda essa estrutura, né? Que é a mente, né? Lembra que a mente é egóica, né? A mente é orgulhosa e é egóica. É
é o próprio ego, né, entre aspas, falando, né, que não é só ela, o corpo, né, o corpo astral, o corpo físico, e que forma essa personalidade, né? Lembrando que essa união do sentido egóico, né, do sentido eu sou, né, do eu, né, ou Ankara, como diz a filosofia hindu, junto com a mente, porque a mente é só pensamento, né? Então, quando ela junta com esse sentido do eu, é que vai formar o intelecto, né? Os hindus também dão o nome de Vijna Maya Kocha, né? Ou seja, corpo, o corpo intelectual, né? Essa formação. Mas você, então, aí dentro de toda essa história, né? Quem sou eu, né? Você é a consciência, né? Você é essa consciência existindo junto com esse sentido de eu sou e junto com essa mente, né? Com todos esses montes de pensamento. Sei que no começo não é simples de compreender isso, né? Mas com o tempo, com práticas, né? De silenciar, isso vai ficando cada vez mais clarificado. E vamos nos entregando, né? Cada vez mais, cada dia, desapegando. Quanto mais a pessoa se entrega ao eu superior como uma consequência desses vislumbres do que o eu superior requer dela, mais breve a transitoriedade dele se transformará em permanência, né? Aqui novamente ele cita os vislumbres, né? E o vislumbre é quando tu abre uma janelinha para aquilo que é transcendente, né? Transcendente, quando a gente fala transcendente, é além da mente, né? No mínimo além da mente, né? Além de toda essa parte egóica, quando a gente consegue perceber, né? Ou quando sente aquela paz verdadeira, né? Sempre para saber se foi um vislumbre, né? Tem que haver uma paz verdadeira, uma paz permanente, né? Permanente não, mais uma paz, né? Uma paz que você sinta em paz, sinta aquela paz verdadeira, né? Permanente você já está iluminado. Quando a paz é verdadeira, pode ser um vislumbre, né? Mas quando ela é permanente, e aí ele fala, né? Em consequência, né? Aí você vai tendo vislumbre, vai tendo percepções, as suas práticas vão sendo mais facilitadas, as coisas vão acontecendo, todas as percepções vão clareando. Aí chega uma hora que a permanência chega, né? Perguntas até agora, perguntas ou comentários? Quem chegou? Chegou a Bruna, boa noite. Chegou o Alex, boa noite. Chegou a Elaine, boa noite. Alegrias. Benção, pai, benção, mãe, boa noite, pessoal. Benção, pai, benção, mãe. Boa noite a todos. Boa noite, vamos lá. Ele sabe, tendo se alinhado harmoniosamente com o poder superior que sustenta o universo, que esse poder certamente pode e sustentará o pequeno fragmento do universo que é ele mesmo. Uma confiança sublime de que ele será cuidado de maneira correta permeia o A, né? Consequentemente, aqui ele está falando dele mesmo, né? Então, quando a gente consegue se alinhar, né, em alguns momentos tem esse alinhamento com a alma, com o eu superior, automaticamente, né, você se liga a esse poder que é o que criou esse universo todo, né, e da onde se originou tudo que existe, né? E aí, quando você se conecta, você sente realmente essa confiança, né, que está sendo guiada e que tudo que for necessário chega até você, né? Lembra, tudo que é necessário, não o que o ego quer, né? Tem uma diferença gigante, né? Tudo que é necessário. E esse universo é tudo que existe, né? Aquela velha frase, aquela frase não, velha não, né? Aquela máxima do Vedanta, né? Advaita, né? Tu és aquilo, aquilo és tu, né? Trazendo para uma forma mais compreensível, né? Eu vou falar na primeira pessoa, mas cada um entenda também dentro da primeira pessoa, que é para ter um entendimento, né?
eu existo naquilo, aquilo existe em mim, né? Isso não tem dúvida nenhuma, né? Porque aquilo é o todo, é tudo que existe. Se aquilo é tudo que existe, eu existo naquilo, né? É uma questão de, de raciocínio lógico, né? Mas até que isso também deixe de ser um raciocínio lógico e seja uma verdade, seja sentido isso, né? Eu existo naquilo e aquilo que é o todo existe em mim. Não tem como ser diferente, né? Então, tu és aquilo e aquilo és tu. Sempre foi e sempre será, né? Nunca será diferente. Nós existimos dentro do universo. O universo é a grande mãe manifestada, né? E essa manifestação vem da fonte única, que por falta de nome se chama de aquilo, né? Ou Deus transcendente, ou Brahma Nirguna, né? Sem qualidade nenhuma, ou seja, Deus sem qualidade nenhuma, sem nenhuma expressão, inominável, né? Intangível, e aquela coisa toda. Seguindo, seguramente irromperá o dia em que todo homem terá de cair de joelho ante aquele eu desconhecido e entregar toda a célula de seu cérebro, toda a molécula que flui de seu coração, seu sangue, as suas mãos que esperam. Ainda que tema fazê-lo, ainda que tema abandonar os antigos ídolos que o mantiveram cativo por tanto tempo, e tão pouco lhe deram em troca, ainda que trema ao afrouxar suas amarras e permitir que sua alma derive lentamente do cais, né, saindo do porto, com velas na direção àquela misteriosa região cuja longitude conhece poucas pessoas e cujas praias a maioria dela evita ferrenhamente. Ainda assim ele terá que fazê-lo, apesar de tudo. Em algum momento, né, quando a transcendência realmente está nas portas finais, né, daquilo que a gente chama de iluminação, ou daquilo que também é chamado de realização ou libertação, né, são sinônimos essas palavras, né? E chega uma hora que, né, a entrega, a rendição, né, mas daí já não é uma rendição da mente intelectual pensando, ali é um momento especial, né? Ali é o momento, ali é a hora da verdade, né? Que você tem que se entregar sabendo, né? Perante o desconhecido, né? Aquilo que é transcendente para aquilo que está muito além da compreensão da própria mente, né? Mas isso todos nós vamos chegar nesse momento, né? Se as pessoas ao menos soubessem quão gloriosa, quão rica e quão satisfatória essa vida interior realmente é, não hesitariam um momento sequer em abandonar todas aquelas coisas que bloqueiam o caminho. Isso é fato, isso é verdadeiro, porque aquilo que é transcendente, aquilo onde a nossa alma desperta já está, né? É onde a nossa essência está, né? Isso aqui é chamado mundo, vida interior, mundo interior, né? Aquilo não tem nem comparação com com essa dimensão onde nós estamos aqui agora em corpos biológicos, né? Por isso, todo o esforço, né? Todo o esforço necessário, né? De desapegos, de estudos, né? Estudo é importante, de práticas, né? Sem dúvida, né? Sem práticas, fica só o intelecto, né? Fica só a mente cada vez mais orgulhosa, né? De saber que conhece, que sabe, mas sabe só de conhecimento teórico, né? Não recebeu internamente esse conhecimento. Agora nós vamos passar para o capítulo 7, né? Saímos do capítulo 6, que foi um longo capítulo, né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer uma, uma pergunta? Silvana, pode fazer.
Pai, eu tenho uma dúvida. Sim. Que nem na ayahuasca. Eu tomei ayahuasca, aí eu me vi em vidas passadas que eu era uma negra e engravidei e optei em morrer com a criança. Assim, foi algo que eu sei que foi libertador. Mas assim, essas essas vidas passadas que eu acredito que sejam dores que é marcado na nossa alma. Elas atrapalham assim da gente a vir a transcender. Uma boa pergunta, Silvana, boa pergunta. Tá. Como é que tudo isso funciona, né? Para todos nós, né? A tua pergunta é boa porque isso serve para todos nós, né? Você tem um caso ilustrativo que conscientemente você percebeu, trabalhou e se libertou ali, né? Aquilo foi libertador, foi transcendido ali, foi curado, né? A gente chama de cura, né? Se libertou daquilo, está curado. É, todas as nossas existências, né, e todos nós que estamos aqui nessa época aqui, já tivemos centenas de existências, né, em corpos biológicos, né? Eu falo desde eras, né? Alguns são mais, alguns já estão em corpos biológicos aqui desde as primeiras eras. Eras são ciclos, né? Outros os ciclos mais recentes, mas não importa. Todos já tiveram bastante existências, né, em corpos físicos, né? Desenvolveram personalidades, e isso foram. E é isso, né? A alma, quando ela entra no ciclo de reencarnações, ela vai aprender. Então, é normal toda alma jovem fazer experiências, né? Fazer ali, e às vezes são experiências né, que não são muito agradáveis, né? Assim, do ponto de vista, olhando assim, desse ponto de vista que nós mesmos estamos, mas para a alma, ela está experienciando, ela está conhecendo. E dentro dessas várias, e em cada existência, aqueles conteúdos que foram vivenciados ali, né, sejam bons, né? Aquilo que é essencial, o próprio cerne da alma absorve e recolhe para o núcleo da alma, dentro daquele núcleo. Agora, na periferia da alma, né, desse núcleo de alma, né, eu estou tentando ser o mais didático possível, fica circulando, né, o que a gente vai chamar de semente, são as reminiscências de tudo que aconteceu em todas as vidas, em cada vida, inclusive nessa, quando deixou, chegou lá, a alma recolhe aquilo que é essencial, que é positivo para ela, e o restante vai ficar circulando em volta ali como sementes, né? Sementes, ou seja, aquilo fica em estado latente para uma próxima reencarnação, né? Ou encarnação, ou uma própria existência em nível biológico, aquilo ser, ser, ser colocado naquela nova personalidade para que aquilo seja trabalhado, seja dissolvido. Isso é com todos nós que estamos aqui, né? Com todas essas reminiscências, por isso que fala reminiscências de outras existências, né? O samskara, samskara seria a própria semente que está em volta da, desse núcleo de alma. E a outra parte seria quando ela está, ele chama de vassanas, quando já está já está tendo, agora eu não lembro o nome técnicozinho, mas é quando ela já está em funcionamento. É o Prarabdha, entendeu? É isso, eu lembrei agora. É quando ela já está em funcionamento. Isso aí ninguém mais detém, né? Então, tudo aquilo que está em torno da alma, que precisa ser trabalhado, vai manifestar, que pode não manifestar tudo de uma vez, porque está aí também a personalidade, a pessoa humana que está ali, né? Ou a própria alma que está identificada com esses corpos ainda, e ainda a consciência não despertou na totalidade, ela não vai suportar também, né? Por isso que a essência que guia a própria alma está ali também auxiliando, né? E aí a gente vai recebendo isso em algumas oportunidades, igual você teve, né?
você conscientemente percebeu e dissolveu. Outras vezes acontece, né? Na maioria dos casos, todos esses processos acontecem de forma inconsciente, né? Você não tem consciência do que está acontecendo, né? Assim, a consciência que eu falo em nível físico, né? A consciência desse nível de cérebro, corpo físico, você saber o que que aconteceu ali, né? O que que foi dissolvido. Você só sabe que se libertou de alguma coisa. Na maioria das vezes, você tem essa intuição, né? Que, putz, me libertei de algo. Aquilo que estava pesando simplesmente sumiu. Ou seja, não é que sumiu, aquilo foi resolvido, foi diluído, foi transcendido, ou purificado, ou transformado. Espero ter respondido. Gratidão, pai. Gratidão, Silvana. Mais alguém tem Pai, eu tenho comentário ou uma pergunta. pergunta? Pois não. Pai, essas sementes, no caso que o senhor falou, pode ser nomeado como trauma de vida passada? Eu falo até às vezes, nossa, a gente tem o trauma das vidas passadas e tem os traumas que a gente faz nessa vida, né? Aí eu falo, nossa, parece que fica um acúmulo, porque parece que às vezes a gente também se coloca em algumas situações nessa vida. E aí eu falo, nossa, além dos traumas da vida passada, dessas sementes da vida passada, tem os que a gente faz nessa também. Aí eu fico, nossa, será que acumula? Como que faz? Tem que resolver dessa, resolver das outras, é meio Então, confuso às vezes, sabe? essas sementes, uma grande parte dela tem aquilo que se pode chamar trauma, sim, sem dúvida. E nessa vida também nós vamos adquirindo outras novinhas, né? Que se não for solucionado nessas mesmas, vai ficando armazenada, né? Na periferia desse núcleo de alma, da nossa própria consciência, em outros níveis, né? Em outro nível, né? Até que tudo isso seja sanado. Então, e o trabalho dessa encarnação, né, é a busca desse alinhamento com a própria essência, com a própria alma, e nessa busca de alinhamento, essas, essas reminiscências vão sendo dissolvidas. É simples assim. É no esforço, né, no próprio esforço de se melhorar, de se lapidar, de se desapegar daquilo que a gente chama de busca consciente, que é o religar com a própria essência, e isso vai ou purificando essas sementes ou reminiscências, né? Ou vai transmutando. É assim que funciona. É um esforço, mas é possível. E também auxílio, né? Depende do momento que você já chegou dentro desse caminhar na busca da consciência em si mesmo, né? A graça começa a agir, ou seja, a graça vai agir de diversas formas, né? A graça, né? A grande mãe, ela atua de infinitas formas, né? Você pode encontrar uma pessoa que te auxilia, pode aparecer um guia que te dá um guia espiritual, ou um guia físico, ou um instrutor físico, ou um instrutor espiritual, né? Que vai te dar algumas orientações, algumas dicas, né? Em alguns casos, até, né, ajuda a transmutar determinadas frequências que estão em você, seres espirituais pode estar auxiliando nisso, mas tudo isso é a graça, tudo isso que a gente chama de graça, né? Tudo isso é a possibilidade da graça agindo em nós. Ela está sempre agindo em nós. Até quando porque a gente acha que a graça é tudo que vem de maravilhoso. Não. Todas as situações que nós vivenciamos, né? Ou são provas para nós, provas para ver como estamos, o que que já aprendemos, o que que já conhecemos, né? Ou são oportunidades de serviço. O que que são o que a gente chama de oportunidades de serviço? É a oportunidade de estar alinhado com a Grande Mãe, com o Grande Espírito, dentro do propósito maior, que é para esse universo e para esse universo Terra também, planeta Terra, dentro daquilo que é possível. A gente está ali como instrumento, né, alinhado com o Grande Espírito, conscientemente, às vezes, e às vezes inconscientemente, estamos ali atuando. Né? Não sei se deu para entender. É isso. E está tudo bem.
É sempre Ô seguir. pai, Alô, diga, Danilo. e só uma dúvida, assim, quando a gente está na expansão da consciência, assim, a gente acessar essas sementes, esses, seja trauma ou até mesmo sabedoria, daí o que fortalece a gente a buscar essa sabedoria ou esses traumas na nossa vida cotidiana? É o fortalecimento do nosso corpo. Por que que a gente não acessa tudo, resumindo? É porque a gente tem que saber identificar essas emoções, esses corpos físicos, para assim a gente poder traduzir o que acontece com a gente. Por isso que a gente já não acessa tudo de uma vez na ayahuasca, ou seja, qualquer outro tipo de trabalho. A pergunta é boa e a dúvida é boa também, né? Isso é dúvida de quem tá pensando, está praticando. Sim, a pergunta cai bem. Tá. A sabedoria, né, dentro das práticas, é você não buscar essas coisas, né? Não buscar. As coisas vêm por si só. Você não vai ficar fuçando aquilo que não, não é para ser, não é para você mexer naquilo, né? Aquilo vem. Aquilo, na hora certa, por exemplo, você tomou a medicina, expandiu. Aquilo que tem que vir, vai vir naturalmente. Você não precisa fazer nada. Quem está coordenando o processo não é você, a mente egóica, né? Você mente pensando ali, eu preciso acessar porque eu preciso limpar tudo isso. Não. Isso é a tua própria alma que está direcionando o processo dela mesma, né? Que é essa consciência encarnada, né? Existindo como pessoa humana, né? Que somos todos aqui, né? É que está dirigindo o processo, não é a mente que está dirigindo o processo. Se você, se a mente querer entrar no processo, deu ruim, né? Deu ruim. Eu estou usando até uma forma, né, bem popular de falar, vai dar ruim. Por isso que também, muito, dependendo como essa consciência, né? Essa consciência dentro dos corpos físicos atingiu, ou como está essa mente, muitas coisas não pode ser acessada. Por quê? Porque se for acessado, a mente vai interferir. Então, a grande parte do processo que está acontecendo em nós, né? Por isso que a gente fala, eu já estou fazendo a prática lá de silenciar a mente, buscar o eu superior, nossa, já faz uns 2, 3 anos, não acontece nada, né? Não acontece nada externamente, mas internamente acontece muito e muito e muita coisa, né? Muita coisa. Você só vai saber isso, pode levar alguns anos para você perceber, né? Você ter acesso a essas informações, não que você esteja buscando, mas a hora que você tem que saber determinada coisa, aquilo vai chegar para você porque existe uma necessidade de saber, né? A função, a função, né, da estrutura da mente, do eu aqui pensante, né? Enquanto não está em plenitude, né, de realização, é o esforço. E as coisas vão acontecendo. Se você mantém o esforço, né? Porque quando você mantém o esforço, mantém os estudos, busca a conexão, busca o desapego, tudo isso, como pessoa humana, a mente egóica está sendo lapidada, né? E ela, de uma determinada forma, é lógico que ela está, né? Ela não é uma rendição total, mas ela começa a se alinhar, começa a se perceber, né? O, o estado transcendente, né? Isso é um processo longo, e todos nós, se nós estamos aqui, é porque se interessado nesses assuntos ou buscando, é porque já fizemos isso em várias vidas para chegar até aqui e tá nessa lida de novo, né? Estamos só retomando o caminho em algum momento que nós paramos da última encarnação, né? É isso, é não parar e continuar, e seguir em frente, né? Aí, com o tempo, essa mente vai se alinhando, né? Essa mente vai ficando mais dócil, né? Vamos falar assim, mais dócil. Mas é uma briga não, né?
é uma disputa de forças, né? É uma disputa de forças porque o eu superior está puxando para cima e todos esses corpos aqui não, né? Quer se manter aqui onde está. Mas chega uma hora que tudo isso vai vai diminuindo, né? A resistência vai diminuindo, né? Começa a ter mais vislumbre, começa a ter mais experiências místicas, o próprio intelecto começa a compreender melhor, ou seja, a alma já começa a despertar no nível dela, ou já está desperta no nível dela, né? A própria consciência, né? Encarnada, projetada aqui na pessoa humana, né? Porque essa alma, a própria alma, né? Que é o nível mais próximo daqui em relação a esse núcleo mente, mente, eu, consciência aqui, né? Se ela não estiver desperta, você não vai nem buscar nada. Ou pelo menos parcialmente, ela mesma ela já está influindo, né? Bem, seguimos em frente. Quem que chegou? Chegou Neia. Boa noite, Neia. Alegrias. Vamos lá, então vamos para o sétimo capítulo, que é uma coisa que eu gosto, é um dos assuntos que eu também gosto, né? Todos eu gosto, mas esse aqui é a maravilha da graça. E a graça não é de graça, lembra disso, esse trocadilho é importante. O simples fato de uma pessoa ter conscientemente iniciado a busca é por si só uma manifestação da graça, pois ela começou a buscar o eu superior somente porque o trabalho do próprio eu superior começou a deixar claro para ela, pela sensação da insuportável separação dele, que o momento certo para isso chegou. Foi o que nós estávamos falando aqui. O aspirante deveria, portanto, animar-se e sentir esperança. Ele realmente não está caminhando sozinho. O mesmo amor que foi despertado dentro de si pelo eu superior é um reflexo do amor que lhe está sendo revelado. Tá vendo? Simples assim. A gente fala a mesma coisa aqui, ele falou de um jeito bem bonito, né? Se nós só estamos aqui porque a graça está agindo, né? E o eu superior, eu já expliquei isso, né? Em outras oportunidades, mas é importante entender, né? O eu superior em relação à pessoa humana, que é esse nível que nós estamos aqui, mente, né? Mente, intelecto e consciência, o eu superior imediato é o núcleo de alma, que é o que está manifestado aqui, essa consciência manifestada aqui como pessoa humana. Acima desse núcleo de alma tem a centelha divina, né? Individual ainda, né? Mas já é uma centelha divina que está ligado já, que já tem um contato direto com a consciência cósmica, né? E algumas vezes também ele usa o eu superior se referindo a Deus, né? Ao Deus Criador ou à fonte única também. Então, em cada momento que a gente percebe essa palavra que ele está usando, tem que atentar-se a isso, né? A iniciativa da pessoa impulsiona em direção à meta, enquanto que a graça divina a atrai para ela. Ambas as forças devem combinar-se para que o processo seja completado e coroado de êxito. No entanto, aquilo que originalmente fez a meta atrativa para a pessoa e a inspirou com fé nela e assim deu origem a seu esforço, foi a própria graça. Como diz o Ramana, tudo é a graça. Ele chama de eu, né? Ele não fala eu superior, tudo é o eu é a graça, né? O eu para ele é o Deus criador e é o Deus transcendente também, né? Estou usando a palavra Deus aqui, né? É aquilo que é transcendente e é a consciência criadora desse universo. A iniciativa da pessoa a impulsiona em direção à meta. Ou seja,
nós estamos buscando o nosso eu divino, né? Enquanto que a graça divina atrai para ela, o nosso próprio eu também é a graça, né? Atrai. É para entender, esse mecanismo é interessante, nós nunca estamos só. Enquanto a gente faz um direcionamento para ir buscar, ao mesmo tempo, o próprio eu está nos atraindo. Foi aquilo que eu falei em outras palavras, né? Se não tiver esse impulso e não tiver essa atração, só a parte, só a parte egóica aqui, mental, se fazendo essa busca, não vai chegar lá, né? É como disse também o Ramana, né? Em relação ao guru, ele fala: o guru empurra você para dentro, enquanto que o guru interno te puxa para ele. É esses dois movimentos que está sempre acontecendo dentro de nós, né? E todo o esforço, e todos os nossos esforços é necessário, né? Porque esses esforços atraem a graça, né? O que é a graça? Nosso próprio ser divino, né? Que a gente vai estar se reconhecendo. Ou seja, nós, como consciência, a alma aqui encarnada nesses corpos, chega uma hora que a gente percebe, né? É isso que é o iluminar. Você se reconhece como sendo essa própria consciência existindo desses corpos aqui e não sendo os corpos, né? Está existindo nos corpos, né? Corpo físico, corpo astral, aquela coisa toda, corpo mental, que forma essa personalidade ou de José, ou de Maria, ou de Pedro, ou de Manuel, né? Ou de não sei quem, tem tantos nomes aí, forma essa personalidade. E aí a consciência percebe que ela não é essa personalidade, né? Ela está nessa personalidade, né? Está existindo nessa personalidade que foi criada desde criancinha, né? Com muito labor, com muito custo, com muito estudo, com muito não sei o quê, tá. Mas é só um personagem, né? Que nem uma peça do teatro. A consciência percebe isso, em si mesma se percebendo, né? Mas intelectualmente, né, a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Cada um de nós pode fazer uma reflexão sobre isso que está sendo falado, né? A reflexão ajuda a trazer essa compreensão e atrair a graça também. Eu sei que pode parecer complexo para alguns, né? Vai falar, pô, então eu não sou eu. Não, não é que você não é você, né? Senão vai começar a fazer escola de doido aqui. Não é escola de doido, não. É de compreensão, é pelo contrário, né? É que essa filosofia, tanto a do Pibi quanto ao Vedanta, é filosofia transcendente para, né, se reintegrar a consciência à origem, né? Não é para ficar, como é que fala, só dando volta e andando em círculo que não vai para lugar nenhum. Então, essa é importante. Você está existindo, né? Então, vamos tentar explicar de uma maneira melhor para ninguém achar que está doido, né? Eu vou usar o termo na primeira pessoa que fica mais fácil, mas cada um usa o termo em si mesmo, pensando em si mesmo, né? Então, eu estou aqui falando com vocês, José Antônio, que é essa personalidade, né? Já nasci há 65 anos, tem história de família, aquela coisa toda, já vivi inúmeras experiências nesse corpo e estou existindo aqui, né? E aqui, hoje, estou aqui, né, transmitindo o pensamento do PIBI, né, auxiliando, né, de uma certa forma, a todos que estão ouvindo ou percebendo esses ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, né, se eu estiver plenamente consciente, eu consciência, né? Aí é que muda, eu consciência, não a mente, e não os corpos, né? Eu, como sendo a consciência existindo, estou aqui percebendo tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo que eu estou aqui falando. Desidentificado das formas e da personalidade, mas ao mesmo tempo estando na forma, nos corpos e dentro dessa personalidade, usando como instrumento.
tal como a gente usa um carro, né? Quem tem carro é um veículo, quem tem uma bicicleta é outro veículo, quem tem uma moto é um veículo, quem tem um barco é um veículo, né? Quem tem um avião é um veículo. São veículos de utilização dentro dessa realidade, né? Sem, sem um corpo mental, você não pode estar dentro dessa realidade. Essa realidade é a mente do Deus Criador, né? Ou do ser Criador, né? Então, como é que você vai estar aqui, né? Não tem como, né? E dentro dessa dimensão, sem um corpo biológico, você não pode estar existindo dentro dessa dimensão, porque isso aqui é uma dimensão que para estar precisa de corpo biológico, precisa de um carro. É a mesma coisa, você precisa estar no alto mar, você precisa de um barco, né? Está navegando no barco, você vai precisar de um veículo. É um exemplo grosseiro, mas serve, né? Aí vocês fazem esse silêncio assustador, né? Mas é isso mesmo. Resumindo, cada um de nós, o exercício é eu sou consciência, né? O exercício mais simples e que não tem jeito de ficar, como é que fala? Se questionando, é só se reconhecer como consciência, é isso. Consciência existindo dentro do corpo. Fica fácil. E você sendo consciência, mesmo que você está no plano astral, você é consciência. Óbvio que a mente está no plano astral também, né? Senão você não ia perceber que estava no plano astral. Mas você é a consciência que está atuando com aquela mente dentro do nível astral, do plano astral. O plano astral é o plano mais próximo aqui, né? E aqui no corpo físico, mesma coisa. Estamos aqui existindo. Seguimos. Alguém tem pergunta ou quer fazer algum comentário? A graça é um fato cósmico. Se não fosse, então, a visão de um futuro espiritual para a raça humana, dependendo totalmente dos seus próprios esforços para a possibilidade de progresso espiritual, seria desanimadora. Isso aqui responde a. Acho que a Camila sumiram. Camila, ah, não, está ali. Isso aqui responde a sua pergunta, aquela pergunta que você falou das sementes e do trauma. Responde de uma forma clara, porque eu vi que você falou de um jeito que estava desanimada, né? Falou, pô, mas já tem um monte de trauma lá de vidas passadas, ainda estou criando mais trauma aqui, então isso não vai ter fim nunca, né? Se dependesse totalmente dos seus próprios esforços para a possibilidade de progresso, seria pobre e desanimadora, entendeu? Mas não depende só do seu esforço, seus esforços são necessários, né? Então a graça é um fato cósmico, né? Porque além do karma, você tá devendo tanto lá na vendinha do português, né? Isso é coisa antiga, mas com todo respeito aos portugueses, na vendinha, né? Chega uma hora que você não tem mais como pagar aquela conta da vendinha, né? Seria mais ou menos isso. Mas daí a graça, né? Pelo esforço, pela graça, né? Uma grande parte do karma, quando chega a hora, ele é transmutado pela graça. Mas se você for ficar esperando sem fazer esforço a transmutação, aí você está no processo do caminhar, né, natural da própria humanidade sem autoconsciência. E aí é encarnação, pós-encarnação, encarnação, pós-encarnação. E é dor pós-dor, né? Meu pai, Estou te ouvindo, Danilo. contar uma experiência que aconteceu comigo, que, por exemplo, eu consagrei a primeira vez a ayahuasca e, tipo, para mim não foi uma experiência legal, né? Consagrei lá para 2014 e eu coloquei, falei assim, meu, é um negócio ruim que colocaram na minha boca, sopraram um negócio estranho e eu pensei comigo, nunca mais eu quero
eu quero ouvir, eu quero tomar esse negócio. Daí foi que depois de 4 anos, lá para 2018, 19, uma pessoa veio com essa palavra pra cima de mim de novo, com a palavra, você já tomou ayahuasca? E tipo, era um trabalho novo, era uma pessoa nova, e ela veio com essa palavra, eu vou tomar ayahuasca, você não quer ir tomar comigo? E veio de novo essa palavra, eu falei, ayahuasca de novo, daí foi que eu vim e consagrei. Daí, o que aconteceu? Eu consagrei e me deu um pico, me ajudou na minha vida, depressão, essas coisas assim, ansiedade. E depois eu tava meio que desanimado, daí veio que apareceu o Alex de novo. O Alex falou: Danilo, você tem que consagrar no país, é diferente, conhecer a medicina lá, é uma medicina fantástica. E o Alex pegou bem essa parte mesmo que eu já tava desanimado da medicina e hoje só tenho gratidão por estar nessas rodas de estudo e tudo mais. Daí eu queria saber, isso foi sempre a graça atuando? Porque sempre apareciam essas várias pessoas com a mesma palavra. Já consagrou ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Sim. Tem a graça. É a graça. Sim, a graça está sempre atuante, né? Tudo é a graça, né? Se você for pensar assim dentro de um nível maior, tudo é a graça, porque a graça é o próprio eu superior, é o próprio grande espírito, é a própria grande mãe, né? É a grande mãe natureza, que é todas as formas manifestadas, está sempre presente, sim, sempre é a graça. Sempre a graça, mas quanto maior a graça, quer dizer, quanto maior o esforço, maior a graça, né? Mas ela está sempre impulsionando, né? O nosso eu divino está sempre nos impulsionando para aquilo que pode ser, né, uma chave para o despertar de nós dentro da existência. É isso. Seguindo aqui, aqui ele coloca um subtítulo que é A Graça nos leva, né, reticência, e vamos lá. Há um poder que inspira o coração, ilumina a mente e santifica o caráter do homem. É o poder da graça. É isso. Essas inspirações, essas forças que vêm do nosso próprio ser, ou vêm através de outras pessoas, ou vêm através dos ensinamentos, através de um livro inspirador. É isso. É a graça. Ou às vezes uma palavra que você ouve de alguém que às vezes não tem nada a ver, mas aquela palavra nos coloca em momento de reflexão ou nos dá algum insight. A paz inefável e a harmonia primorosa que se aposta do seu coração são os primeiros resultados da graça, né? Isso aqui é inconfundível, né? A paz inefável e a harmonia primorosa que se aposta do seu coração são os primeiros resultados da graça. Essa paz, quando assenta no nosso coração, uma paz duradoura, né? E aí você sente a diferença, né? Porque essa paz, né? Porque quando essa paz chega em nós, a mente também está em paz, né? Por que que nós não temos paz? Porque a mente está sempre borbulhando, né? Está sempre borbulhando, está sempre colocando as coisas, está sempre isso, desejo, desejo, e a mente não para, né? Então, essa paz, quando chega no nosso ser, no nosso coração, não dá para explicar, mas de vez em quando pode acontecer. Então, você se sentir realmente em paz, né? Em todos os níveis, em todo o seu ser, né? E, e é tudo isso, essas práticas, os desapegos, estudos, é que vai nos levando gradualmente para para essa paz, até que ela se torne permanente. E isso também é a graça, né? Isso também é a graça. É uma coisa muito valiosa, né? Quando você, em alguns momentos da vida, se atingiu essa paz, que pode ter durado talvez um tempo curto, ou às vezes dias, né? Mas ela sempre fica, a memória fica presente de você querer estar nessa paz de novo, né? Ô, pai, Bem, diga. nos momentos em que, óbvio, quem pratica, né, que está fazendo a prática de meditação e
e aí fica ali imóvel, com aquele silêncio, tanto interno como externo, né? Que de um certo modo você percebe o todo, mas aquele todo que está acontecendo, na rua ou coisa e tal, não acaba não te interferindo. E aí, nesse momento que a gente está ali, fazendo a prática em silêncio, totalmente silenciado, pode ser considerado como um início ou essa paz? Então, então, é, a, a prática, né? A prática da meditação, né? É buscar a unidirecionalidade da mente, ou seja, deixar a mente num único foco para que ela, né, ela estando nessa fase de um único foco, ela entre no estado de calma, né? Ela não está parada, mas está silenciada, ou seja, unidirecionada, né? Então, ali que começa o processo que a gente vai chamar de a possibilidade de entrar no processo de meditação, porque a meditação propriamente dita é quando há aquela comunhão com a alma. Então, é a própria alma que está presente naquele momento, né? Não é o ego, não é o ego que medita, né? A meditação é a transcendência, né? Quando bem sucedida e quando acontece. Mas os estágios pré, né, quando a mente se acalma, essa mente ela para de gritar porque ela está unidirecionada e ela passou dessa mente operacional, ela passou para a mente, vamos dizer, além da mente operacional, ou para a mente búdica, vamos já direto nisso para não criar muita confusão, né? Mente operacional, atuando aqui, e a mente búdica já nos níveis espirituais, ali há a sensação de paz, sim. Quando você silencia a mente, é paz, né? Sim. Mas a paz que está falando, né? Mas isso é uma amostra. A paz que está falando é a paz transcendente, quando está a união em plenitude com a própria alma ou com o próprio eu, ou com a própria centelha divina. Mas vamos ficar na alma que não tem como chegar, é sempre a alma. Então, a alma, o espírito, né? Aí quando há essa ligação, aí há o fluxo, né? Direto do espírito desse nível biológico que está aqui, e aí é a paz verdadeira. Mas existe a paz nesse estágio onde você une e direciona a mente, que você falou. Ali é uma paz, sim. Mas há níveis também. Eu diria que teria níveis, né? A hora que você atinge, se dentro dessa paz, a hora que você está ali totalmente em contemplação ali, já está unidirecional, né? E acontece aquele salto, né? Que você percebe, se percebe como transcendente, né? Como alma, como espírito, né? A própria consciência em si mesmo se percebe, aí esse fluxo, né? O influxo de paz é bem maior, né? Mas toda vez que você silencia a mente, tranquiliza a mente, existe a sensação de paz, né? Porque a sensação de paz é sempre quando a mente tá calma, né? Está tranquila. Porque a percepção é através da mente. Mas quando há o fluxo, a ligação com a alma, com o espírito, aí é, aí é aquela paz verdadeira, né? Aquela paz que é transbordante, né? Que, não sei se eu consegui explicar dentro daquilo que você perguntou. Conseguiu sim, tá? Eu entendi. E, e nesses momentos, está tornando frequente, é uma coisa que tem acontecido mais agora, né, nas últimas 2 semanas. No mental, está vindo muito clara e nítida a imagem de um maestro, assim. Seria ele dando algum auxílio, prestando algum auxílio para entrar em algum estado? Ou pode ser só o ego querendo me enganar? E aí eu fiquei meio assim. Mas eu estava no momento de quietude, mas a imagem do maestro veio com muita clareza,
muito nítida, assim. Aí eu continuei contemplando aquela imagem, tranquilo. Mas então, essas coisas tem que ir com calma, né? Porque é duas coisas que a mente é ligeira para derrubar as coisas. A mente pode criar, sem dúvida, e a mente também pode trazer a dúvida que é para derrubar, né? Então, aí é um caminho que você tem que estar muito atento, né? Primeiro, assim, a minha orientação, e uma hora que a gente tiver pessoalmente, a gente conversa mais em profundidade sobre isso daí. Mas, de um modo geral, a tua pergunta é boa e serve para todos, né? Primeiro, esse maestro é um maestro já da sua devoção, que você tem confiança, que é um maestro transcendido, aquela coisa toda? Total. Então, a imagem está ali, ó. A imagem sempre é da mente, né? Nunca tem uma imagem que não seja da mente, né? Mas se essa imagem que está aparecendo assim, é o maestro, ela serve de inspiração e serve de auxílio, sem dúvida nenhuma. Muitas das técnicas de místicas, né, é usando o maestro. As pessoas que são devotas de Cristo, né, mentaliza Cristo. Quem é devoto de Ramana, quem é do Rama Krishna, quem é né, da deusa, as imagens de Krishna, né? É como o Ramana fala, né? A, Krishna é real, a imagem é sua, né? A imagem sempre é da nossa mente. Mas isso não desvaloriza, não estou falando isso para desvalorizar, né? É pelo contrário. Se isso está sendo útil, isso é inspirador para você, pode ser o teu próprio eu superior que está te trazendo isso como uma forma de inspiração. Ou pode ser realmente esse mesmo ser, esse mesmo maestro que está te auxiliando. Aí não dá para saber. Por quê? Porque é você que tem que saber isso, né? Não dá para um outro externo, eu externo, te falar, né? Eu posso te falar tudo isso para você entender como é que funciona isso, né? É Entendi. a tal coisa. Você entra no plano astral, não estou falando que é o teu caso, mas você entra no plano astral. Lá tem muitas formas, pensamentos, né? De todos esses seres tem formas, pensamentos, tá? Aí você pensa que está conversando com, né? Você está no astral, pensa que está conversando com X, você está conversando com a forma pensamento que foi plasmada ali durante, né, centenas de anos que está ali. Mas tudo bem, aquilo tem um conhecimento, tem uma sabedoria. Não é alguém falsificando, é uma corrente de energia, né? Consolida numa forma pensamento e que passa a existir ali também, e que é benéfica, né? Então, todas essas coisas, quando nos é positivo e quando nos está colocando na ascendência, é positivo. Mas é importante com os cuidados, né? Sim. Tá bom? Então é isso. Gratidão. Gratidão. Por hoje é só. Quem sentir confortável e fechar os olhinhos, o nosso fechamento do dia de hoje aqui dos estudos. Grande Mãe, Grande Espírito, Grande Mãe, Maestros e Maestras das sabedorias de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxilie a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, alegria, namastê, axé.